O empate do Inter na estreia da Copa Libertadores da América. Ener Valencia, que marcou o gol em Salvador, pode voltar ao time titular. Os 200 jogos de Alan Patrick pelo Internacional. A situação dos dois zagueiros para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E o aniversário de 116 anos do Inter. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz Prato Fino. O Inter ficou no empate na estreia da Copa Libertadores da América, em Salvador, 1-1 contra o Bahia. Como o Inter não jogou muito bem, o resultado ficou bom, né? O Inter saiu perdendo e conseguiu buscar um empate no final do confronto com o gol marcado pelo Ener Valencia. Aliás, falando em Ener Valencia, olha, o Roger Machado deixou claro que o retorno do Valencia, o time titular, poderá acontecer. Lembrando que já na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Borré foi titular, e aí o Valencia entrou no segundo tempo, né, depois da data FIFA, e contra o Bahia também o Borré começou como titular e o Valencia entrou na etapa final. Como o Valencia vem num bom momento, ainda antes da data FIFA no Campeonato Gaúcho, marcou gols importantes, contra o Bahia voltou a marcar gol, o Roger Machado, na entrevista coletiva, lá em Salvador, deixou claro que esse momento, né, da retomada da condição de titular por parte do Ener Valencia poderá ocorrer e acho que até já no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Já vou falar daqui a pouco sobre este calendário do Inter, que tem jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e no meio de semana, na semana que vem, jogo da Libertadores e um jogo difícil no estádio Beira-Rio. Mas o Alan Patrick, que eu acho que, né, todo mundo vai concordar, é o melhor jogador do time do Inter e talvez o grande meia em atividade hoje aqui no Brasil, né, dos clubes do futebol brasileiro. O Alan Patrick contra o Bahia completou 200 jogos com a camisa do Internacional, em duas passagens pelo clube. 200 jogos, 43 gols, 31 assistências, 2 títulos, Campeonato Gaúcho de 2014 e agora o de 2025. E o Alan Patrick tem contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro de 2026. Então poderá ampliar ainda mais, né, este número de partidas com a camisa colorada. 200 jogos de Alan Patrick pelo Internacional. Está cada vez melhor, está jogando uma enormidade o capitão colorado. Bom, ainda na repercussão do jogo de ontem, os dois zagueiros tiveram problemas, né, durante a partida. O Juninho foi substituído e o Vitão, depois do jogo, caiu, né, sentiu dor. E o Roger Machado, na entrevista coletiva, após a partida, foi perguntado sobre isso e ele respondeu o seguinte, sobre o Juninho. Sentiu pesar o adutor, mas é precoce a gente conseguir alguma avaliação naquele momento ali, depois da partida, depois do empate contra o Bahia. Então o Juninho será reavaliado pelo departamento médico. Em relação ao Vitão, o Roger respondeu o seguinte, acho que alguém caiu por cima do tornozelo dele. Está fazendo um gelo, mas penso que não é nada demais. Então, né, se tudo der certo, o Vitão poderá continuar do time na partida contra o Cruzeiro. E para o lugar do Juninho, tem o Rogel, o zagueiro uruguaio, enquanto que até entrou na partida contra o Bahia, enquanto o Vitor Gabriel está, né, na fase final de recuperação da lesão muscular, ali pela metade de abril e deverá estar de volta. O que tem pela frente para o Inter agora? No Beira-Rio, Campeonato Brasileiro, domingo, né? Domingo, o jogo contra o Cruzeiro, 18h30, domingo 18h30, Inter e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. O Inter que empatou na primeira rodada contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro que vem de vitória, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do Mirassol, depois acabou tropeçando na Copa Sul-Americana no meio da semana. Então, domingo, Inter e Cruzeiro, no Beira-Rio. E pela Copa Libertadores da América, o Inter volta a jogar quinta-feira da semana que vem, 7 da noite, no Beira-Rio contra o Atlético Nacional de Medellín, que na primeira rodada aplicou uma goleada de 3-0 diante do Nacional de Montevideo.
Então a situação do grupo é a seguinte: Atlético Nacional de Medellín 3 pontos, Inter e Bahia 1 ponto e o Nacional do Uruguai não tem nenhum ponto porque perdeu na primeira rodada para o Atlético Nacional lá na Colômbia. Quarta-feira, Nacional e Bahia em Montevidéu. E na quinta, o jogo do Inter contra o Atlético Nacional. E aí na terceira rodada, o Inter fecha o turno jogando contra o Nacional no dia 22 de abril, cai numa terça-feira, contra o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio. Né? Então, se o Inter ganhar os 2 jogos em casa, eu diria que encaminha muito bem a classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores da América. 4 de abril, aniversário do Inter, parabéns, 116 anos. Nessa sexta-feira tem até show, né? No Beira-Rio, do cantor Mumuzinho. É a principal atração de uma série de shows para comemorar o aniversário do Internacional. 116 anos. E aí, a festa continua com o jogo, domingo, que eu estava citando há pouco, né? O Inter contra o Cruzeiro, o jogo do estádio Beira-Rio, em meio à comemoração do aniversário de 116 anos do Inter, no momento bom da equipe. Momento bom. Título gaúcho no começo do ano, 2 jogos difíceis nas estreias do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, fora de casa, e o Inter conseguiu 2 bons empates, contra o Flamengo no Maracanã e contra o Bahia em Salvador. E agora tem 2 jogos em casa, também pelo Campeonato Brasileiro primeiro e depois pela Libertadores. E você acompanha tudo aqui no canal do Gabardo. Fique ligado, fique inscrito, ative as notificações, deixe o like, em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Até a próxima.